dia, crianças, tudo bom? Como vocês estão? Eu tô bem, eu tô morrendo de saudade de vocês, mas por enquanto é melhor cada um ficar na sua casa até tudo isso melhorar e a gente poder se encontrar de novo. Enquanto isso, a gente vai preparando esses materiais para vocês continuarem a aprender sobre a história de Jesus, sobre histórias bíblicas aí da tua casa, tá bom? E para começar, a gente vai fazer uma oração. Vocês não precisam repetir, tá? Mas tem que prestar bastante atenção. Então, todo mundo de olhinho fechado e a gente vai falar com Deus agora. Senhor Jesus, muito obrigada por este dia. Muito obrigada por cada criança que está assistindo a este vídeo. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Que a gente possa aprender mais da Tua palavra e que as coisas possam melhorar logo. Em nome do Senhor Jesus, amém. E agora eu vou contar com uma parceira nessa aula, que a gente vai cantar com ela. Quero convidar a Letícia, que a gente vai se divertir um pouquinho agora. Crianças, tudo bem? Só sentados no sofá ou deitados na cama? Nananina não, vamos levantar e vamos se mexer. Vamos cantar a música Eu Pulo no Sopé. Eu pulo no sopé e pulo no outro pé e vou mantendo sempre o equilíbrio. Levanto um bracinho, levanto outro braço e vou mantendo sempre o equilíbrio. Jesus é minha força, Ele é meu grande amigo, a Ele quem me dá o equilíbrio. E foi somente agora que eu fiz a descoberta e é por isso que eu pulo no sopé e pulo no outro pé e vou mantendo sempre o equilíbrio. Levanto um bracinho, levanto outro braço e vou mantendo sempre o equilíbrio. Jesus é minha força, Ele é meu grande amigo, a Ele quem me dá o equilíbrio. E foi somente agora que eu fiz a descoberta e é por isso que eu pulo no sopé e pulo no outro pé e vou mantendo sempre o equilíbrio. Levanto um bracinho, levanto outro braço e vou mantendo sempre o equilíbrio. Jesus é minha força, Ele é meu grande amigo, é Ele que me dá o equilíbrio. E foi somente agora que eu fiz a descoberta e é por isso que eu pulo no sopé. Muito obrigada, Letícia. Agora a gente já movimentou um pouco o corpo, já estamos mais aquecidos e agora é um momento muito importante, que é o momento da história. Então eu quero que todo mundo se acalme agora, fique tranquilo, se puder sentar é melhor. E a história que eu vou contar tá aqui, ó, nesse livro, que é a Bíblia. Essa é a minha, tem essa capa diferente, mas cada um, seu papai, sua mamãe, sua titia, sua avó, seu vô, cada um deve ter uma dessa em casa. E a história que eu vou contar, se quiserem acompanhar depois, tá no livro de Lucas, no capítulo 23, dos versículos 26 a 43. Se quiserem acompanhar depois, tá bom? E hoje eu vou contar a história de um ladrão. O que é um ladrão? Ladrão é aquele que pega alguma coisa de outra pessoa que não é dele. Ele rouba alguma coisa de outra pessoa. Esse é o ladrão. Isso é muito feio, não é? Nossa, eu ficaria muito chateada se pegassem as minhas coisas sem a minha permissão. E quem faz isso é um criminoso. É algo muito feio, que não pode ser feito. Mas hoje eu vou contar a história de um ladrão. Mas não é qualquer ladrão, ele tem uma história muito especial. Sabe o que aconteceu com esse ladrão?
Lá naquela época, muito tempo atrás, quando um criminoso era pego pela polícia, por quem cuidasse da cidade, ele tinha uma punição. Hoje, quando um ladrão é pego, ele vai para a cadeia. E naquela época, eles eram crucificados. Eles eram mortos numa cruz. Essa era a punição para os criminosos mais perigosos da cidade. E aquele criminoso, esse ladrão que a gente está contando a história, ele foi pego. E ele ia ser crucificado. E naquele dia, seria ele e mais 2 pessoas. Um outro ladrão, que a gente vai chamar de ladrão 2, tá bom? O nosso primeiro é o ladrão 1 e esse é o ladrão 2. E uma terceira pessoa que foi pega também, que seria crucificada, que é a pior punição para os criminosos. E esse terceiro, só que o terceiro ele não era um ladrão. Aliás, ele não tinha feito nada de errado. Ele era inocente. O que é uma pessoa inocente? Aquela que não tem culpa de nada, que não fez nada de errado. Então, por que será que eles iam crucificar esse terceiro que era inocente? Vocês já adivinharam quem é? Quem é esse terceiro? Essa pessoa era Jesus. Jesus não tinha feito nada de errado. Ele estava dizendo a verdade, que ele era o Filho de Deus, o nosso Salvador, o nosso Messias. Só que as lideranças da época não gostavam que ele falasse isso para as pessoas, porque eles achavam que era uma ameaça para o poder deles. Eles não queriam que outra pessoa falasse que era o rei, apesar dele ser o rei verdadeiro, né? E aí decidiram crucificar Jesus também, mesmo ele sendo inocente. E não só crucificaram, antes disso, eles torturaram Jesus, bateram em Jesus, açoitaram Jesus, eles zombaram de Jesus, fizeram muitas coisas ruins com Jesus. E Jesus aguentou tudo isso. Sabe por que ele aguentou tudo isso? Porque mesmo ele sendo inocente, ele estava passando tudo isso no nosso lugar. Ele carregou sobre si os nossos pecados, aquelas coisas que a gente faz errado, ele estava levando isso. E aí, depois, né, quando eles foram crucificados, os 3, quem eram os 3 mesmo? O ladrão 1, o ladrão 2 e Jesus, que era inocente. Começaram a zombar de Jesus, falando assim: ah, se você é o rei, sai aí dessa cruz então e se salva. E aí um dos ladrões, o ladrão 2, falou assim: Jesus, se você é mesmo o rei, saia dessa cruz e aproveita e livra a gente também. Mas aí o ladrão 1, que é o do começo da nossa história, ele repreendeu o ladrão 2. Ele falou assim: seguinte, ladrão, nós 2 merecemos estar aqui, mas Jesus não merece, ele não fez nada de mal. Nós estamos pagando por aquilo que a gente fez errado. Mas você não tem medo de Deus? Você não tem temor a Deus para estar falando essas coisas, zombando de Jesus? E aí o ladrão 1 virou para Jesus e falou assim: Senhor, quando o Senhor voltar como rei, não se esqueça de mim. E sabe o que Jesus respondeu para o ladrão 1? Falou assim, que ainda hoje, naquele dia, no dia da crucificação, ele, ladrão, estaria com Jesus no céu. Ele falou assim: ainda hoje você estará comigo no céu.
E aí eu te pergunto, o ladrão que tinha feito tanta coisa errada, né, para estar ali sendo crucificado, por que ele entraria no céu com Jesus? Porque essa é a primeira lição que a gente tira dessa história. Porque para entrar no céu, a gente precisa reconhecer que Jesus é o nosso Salvador e é o nosso verdadeiro Rei. E naquele momento da crucificação, o ladrão 1 reconheceu isso. O ladrão 2 não. O ladrão 2 estava tirando sarro, zombando de Jesus. Mas o ladrão 1 reconheceu que Jesus era o nosso Salvador. E a segunda lição que a gente tira dessa história é: se o ladrão 1 ainda continuasse vivo, vocês acham que ele continuaria sendo um ladrão? Não, com certeza não. Porque naquele momento em que ele reconheceu que Jesus era o verdadeiro rei, o ladrão 1 se transformou dentro dele. Jesus muda e transforma as pessoas. O ladrão 1 não ia querer continuar fazendo as coisas erradas que ele vinha fazendo até então. Então, primeira lição que a gente tira: Jesus perdoa os nossos pecados, os nossos erros anteriores, né? E a única coisa que a gente precisa fazer para a gente ir para o céu com Jesus é acreditarmos de todo o nosso coração que Jesus veio para ser o nosso Salvador, o nosso Messias, aquele que nos salva. E isso o ladrão 1 fez. E a segunda lição que a gente tira dessa história é que depois que a gente aceita Jesus no nosso coração, a gente não deve continuar fazendo as coisas erradas que a gente estava fazendo, na verdade. Que Jesus transforma o nosso coração e a nossa forma de agir, para a gente não buscar continuar fazendo as coisas erradas que a gente estava fazendo. Tá, depois que a gente aprendeu essas duas lições, vocês perguntam: tá, e depois que os 3 que estavam sendo crucificados, né, que eram o ladrão 1, Jesus e o ladrão 2, depois disso, eles morreram, foram crucificados, e o que aconteceu depois? O que aconteceu foi que depois de 3 dias que Jesus tinha sido crucificado, Jesus ressuscitou, ele não ficou morto. Ele não ficou morto porque ele era Deus, né? Ele era filho de Deus. Então, ele não merecia ficar morto. Ele ressuscitou, mostrando para todo mundo que ele realmente era o filho de Deus. E hoje, ele continua andando com a gente, continua no nosso coração, continua nos acompanhando em cada momento. E essa celebração, hoje é o dia da Páscoa. A gente comemora a ressurreição de Jesus. Como ele não havia pecado em nenhum momento da sua vida, e ele é filho de Deus, ele não merecia ficar morto. Então, ele ressuscitou e hoje ele vive no nosso coração com a gente. Tá bom? Entenderam a história? Qualquer dúvida, vocês podem abrir a Bíblia de vocês e ler, que tá em Lucas 23, do versículo 26 ao 43. Tá bom? E agora a gente vai cantar de novo e depois eu vou passar a atividade para vocês. Mas eu quero ver vocês cantando junto com a professora Letícia. Bem bonito, tá bom? E depois dessa linda história da Páscoa, contada pela professora Priscila, nós vamos cantar uma música também que fala da Páscoa, mas fala da grande pedra que rolou do túmulo de Jesus, que rolou do sepulcro de Jesus, tá bom? Então vamos lá aprender essa linda canção. E chame o seu papai e a sua mamãe para cantar junto, provavelmente eles conhecem.
rolou, já rolou, já rolou. Do sepulcro a grande pedra já rolou. Já rolou, já rolou, já rolou. Do sepulcro a grande pedra já rolou. Meu Senhor ressurgiu, para o céu ele subiu. Aleluia, já rolou, já rolou, já rolou. Do sepulcro a grande pedra já rolou. Já se foi, já se foi, já se foi. Todo o peso da minha alma já se foi. Já se foi, já se foi, já se foi. Todo o peso da minha alma já se foi. Meu Jesus o tomou, sobre a cruz expiou. Aleluia, já se foi, já se foi, já se foi. Todo o peso da minha alma já se foi. Então, crianças, agora a gente vai fazer a nossa atividade e a gente vai precisar de uma folha sulfite. Inclusive, essa que eu vou usar é uma folha rascunho, então ela tá já usada de um lado, mas não tem problema, porque o importante é termos um lado só limpo, tá? Então, como que a gente vai fazer? Primeiro, se você estiver usando uma folha rascunho, tem que ser um lado. A gente vai dobrar desta forma aqui, ó. Por um lado, a gente vai dobrar aqui, ó. Pega essa outra pontinha e dobra lá também. Então, recapitulando, a folha tá assim. Você vai pegar uma das pontinhas, colocar aqui, dobrar. Aí, pega a outra pontinha, coloca aqui e dobra. Aí, você vai dobrar ao meio. Vai colocar aqui assim, ó. Tá? Depois que dobrar ao meio, ela vai ficar assim. A gente vai pegar uma tesourinha sem ponta, tá? E a gente vai medir mais ou menos uns 2, 3 dedinhos aqui. E a gente vai cortar em linha reta. Pode cortar sem medo. Se precisar, pede ajuda pro papai, pra mamãe, pra titia, pra vovó, né? E assim, ó, quando a gente abrir, olha só o que virou. Virou uma cruz. Ó, tem uma gatinha aqui querendo participar. Virou uma cruz. E agora, a gente vai ou pintar essa cruz. Deixa eu só tirar. Pronto. A gente vai ou pintar uma cruz, mas eu tenho uma outra sugestão para vocês. Do que a cruz é feita? De madeira. Claro que a gente não vai pegar um pedaço de madeira por aí, né? Mas, ó, isso daqui é a minha caixinha de lápis, que eu aponto lápis. E aqui tem a madeirinha do lápis. E a minha sugestão é a gente aproveitar essa madeirinha e a gente colar na nossa cruz. E aí, o que vocês acharam? Ó, tem várias aqui. Eu vou pegar a minha cola, que você pode ter em casa, e a gente vai colar essa madeirinha. Depois eu quero ver, se vocês quiserem tirar uma foto e me mostrar se vocês terminaram essa cruz. E também uma outra opção é a gente pintar com lápis de cor, tá? Eu tenho aqui um lápis verde, que eu posso ou usar a casquinha dele pra pintar, pra colar, quer dizer, ou a gente pode pintar de uma forma bem alegre a nossa cruz. Muito obrigada, crianças, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido e estou ansiosa para revê-los. Que Deus abençoe todos vocês. Eu terminei a minha tarefa de casa e vim aqui mostrar para vocês como ficou. No meio eu escrevi Jesus está vivo e nos cantinhos eu colei a casquinha do lápis.
Mas fiquem à vontade, se quiserem pintar só, se quiserem só escrever, né? Eu acho que fica legal quando a gente cola, porque a cruz é de madeira, tá?